Senhor é bom. Amados, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu já compartilhei essa palavra há um tempo, mas muitos de vocês não estavam aqui ainda. Essa palavra, com certeza, é relevante para todos nós e também para você que está aqui hoje buscando ao Senhor. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Lucas 14, do versículo 15 ao versículo 24. A versão que eu vou ler é a King James, ok? Então os irmãos vão colocar ali atrás no telão, aqui atrás no telão. Mas se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la. Mesmo que não seja a versão King James, você pode acompanhar na sua versão aí, tá bom? E o texto diz assim para nós: Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Oremos. Grande é o teu nome, exaltado é o teu nome, incomparável é o teu nome, maravilhoso é o teu nome. Obrigado porque estamos em tua presença nesta noite. Obrigado porque temos o privilégio, Senhor, de poder chegar à tua presença para te dar o nosso louvor, para te dar a nossa adoração, para reverenciar, Senhor, a tua presença bendita e santa. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor,
tudo aquilo que estamos apresentando para a Tua glória, em o nome de Jesus. E agora, Senhor, nesse momento em que a Tua palavra vai ser partilhada, fala conosco, Senhor. Ah, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, toca o nosso coração. Espírito Santo, toca o nosso ser. Espírito Santo, toca a nossa vida. E que o nosso coração se abra, Senhor, para receber a Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Eu trago cativo agora todo entendimento, a obediência de Cristo, para a glória do Teu nome. E que tudo aquilo que visa atrapalhar, ó Deus, roubar a semente dos corações, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema dessa mensagem é o grande banquete. Antes do Senhor Jesus proferir a parábola que nós acabamos de ler e ouvir, ele compartilha algumas verdades importantes com aqueles que estão com ele reclinados à mesa. Do verso 7 ao verso 15, nós lemos que Jesus foi convidado para um jantar. E ali, sentado, na verdade, reclinado à mesa, porque o costume daquela época era muito diferente do nosso. Nós nos sentamos ao redor da mesa. Eles se reclinavam, porque ao invés de cadeira, eles tinham pequenos, eram divãs, nos quais eles se reclinavam. E a mesa era muito baixa, então eles ficavam meio que deitados ao redor da mesa e ali se serviam. Neste ambiente de comunhão, neste ambiente de partilha do pão, Jesus começa a trazer alguns ensinamentos. Até que alguém diz, verso 15, feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Partilhar do pão ou comer pão, essa frase que aqui é pronunciada, na verdade, é uma expressão idiomática muito usada no Oriente Médio, que significa comer uma refeição. Então, partilhar do pão ou comer pão é estar em uma refeição com outras pessoas, partilhando da mesa. Mas o que o texto está apresentando para nós, que na verdade não se trata de uma refeição qualquer. Não se trata de um mero jantar. Na verdade, se trata do banquete do reino de Deus. Portanto, o banquete aqui citado é símbolo de salvação, porque aquele que vai participar do banquete é aquele que foi alcançado, é aquele que vai estar na presença de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é interessante destacarmos que a Bíblia, ela traz alguns textos. Ela trata desse tema de uma refeição sagrada, muito relacionada à vinda do reino de Deus. Toda vez na Bíblia que fala sobre esse tipo de refeição, ela se relaciona à vinda do reino de Deus na terra. Por exemplo, nós temos o Salmo 23, o salmista diz, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou então, o livro do profeta Isaías, no capítulo 25, do versículo 6 ao 9. E eu quero ler esse texto, porque ele fala muito bem sobre o banquete que Deus vai apresentar nos últimos dias. Isaías 25, 6 a 9, diz assim: neste monte, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, preparará um farto banquete
para todos os povos uma grande mesa de vinho envelhecido, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que envolve todas as nações. Extinguirá a morte de uma vez por todas. O Eterno, Yahvé, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que seu povo vem sofrendo. Palavra de Yahvé, o Senhor. E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Este é Yahvé. Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Então, o banquete cujo texto nós lemos agora é um banquete escatológico. É algo que vai acontecer nos últimos dias, tal qual o banquete anunciado também aqui no Evangelho de Lucas. E quando Jesus então ouve a fala de um desses convidados, ele responde a essa fala com uma parábola. Ele conta uma história. E ele então narra a história de alguém, de um senhor, que convidou seus amigos para uma refeição. Um grande banquete é oferecido por um grande homem, e os seus amigos são convidados. Para quem não conhece um pouco da cultura daquele tempo, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos homens e mulheres que se entregaram a estudar profundamente os costumes do Oriente Médio, estudar profundamente a palavra de Deus, e eles nos ensinam coisas muito importantes. Eles nos ensinam que naquele tempo, o costume era primeiro convidar, fazer o convite para a pessoa que se desejava que viesse à festa, ao casamento, ao jantar. E uma vez aceito o convite, dentro daquela cultura, o convite aceito era um compromisso que não podia ser adiado. Dentro das convenções daquela época, dos costumes daquele lugar, quem aceitava o convite estava comprometido a comparecer. A gente brinca que aqui no Rio de Janeiro a gente se encontra e diz assim: vamos marcar para sair? Vamos marcar para poder comer alguma coisa? Vamos marcar. A gente marca sempre e nunca faz nada, não é verdade, irmãos? A gente, para nós é natural, a gente vai sair, vamos marcar para sair, mas não marca dia, não marca hora, não marca mês. Esse negócio de marcar fica, aí quando se encontra, poxa, a gente precisa marcar, é mesmo, vamos marcar, vamos, aí vai embora e não marca. Mas naquele tempo não era assim. Uma vez que o convite era feito e o convite era aceito, isso tinha a ver com compromisso. E é isso que o texto nos apresenta. Um grande homem dá um grande banquete, os seus amigos são convidados e eles aceitam o convite. E por que era importante primeiro convidar para depois preparar a festa? Porque a quantidade de comida e o tipo de carnes que eram preparados, tudo isso era feito com base na quantidade de convites aceitos. Então, o animal
apropriado é morto e precisa ser consumido naquela noite. Por exemplo, um cabrito dava para aproximadamente 10 a 15 convidados. Já um bezerro dava para alimentar entre 25 a 75 convidados. Portanto, os convidados tinham a obrigação de comparecer. Verso 17. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Então o hospedeiro, após feito o convite e recebida a resposta dos convidados, ele completa os preparativos. E então, na hora do banquete, ele envia um servo com a mensagem: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Porque eles já haviam sido previamente convidados. E com base na resposta, o jantar, a refeição, o banquete fora preparado. A aceitação do convite inicial, segundo o costume da época, como eu falei agora há pouco, ela obrigava o convidado a responder ao chamado na hora do banquete. Ou seja, ele se dirigia à casa do hospedeiro, se dirigia à casa do anfitrião para participar daquele momento solene. Quando a gente olha para esse texto, é evidente para nós que há um objetivo teológico aqui exposto. Ele aponta para a hora do banquete messiânico, porque o Messias já havia chegado, o Salvador esperado já estava no meio do povo. Então esse banquete aponta para a hora, o momento, a hora do banquete messiânico, e tudo já estava preparado, e os convites foram feitos. Que aqueles que foram convidados venham para a festa, venham para a celebração. Chegou a hora. Aqueles que ouviram o convite e o receberam, aqueles que estavam com o coração preparado para o momento do banquete, agora havia chegado o momento. Era o tempo deles poderem reunir em volta da mesa, era o tempo deles partilharem da refeição, era o momento oportuno. Mas o texto diz para nós que aconteceu uma mudança inesperada no rumo da história. Literalmente o texto diz, verso 18: contudo, um por um, começaram a declinar com tudo estava fluindo maravilhosamente. Os convites haviam sido aceitos, o animal sacrificado, a carne preparada, os convidados chamados e, de repente, desculpas. Naquele tempo, irmãos, havia uma grande preocupação com os convidados. Eles tinham uma noção de respeito e honra muito claros. O convidado era alguém honrado. O convidado era recebido pelo anfitrião ou pelo hospedeiro com muita reverência e com muito respeito. Quem aqui já foi convidado para ir em um lugar e chegando lá foi meio que maltratado, deixado de lado, desrespeitado? Se fôssemos perguntar aqui para vocês, com certeza vocês possivelmente poderiam trazer uma experiência nesse sentido. Como pastores, nós já fomos a lugares em que não fomos bem recebidos. Como pastores, já fomos
honrar pessoas. Já fomos a festas e eventos para honrar essas pessoas, mas nós não fomos bem recebidos em alguns momentos. Mas isso faz parte da caminhada. Isso já aconteceu com você, já aconteceu conosco e pode acontecer outras vezes. Mas naquele tempo, o convidado era alguém muito respeitado. E esse respeito dado ao convidado também deveria ser retribuído à pessoa do anfitrião. Mas o texto nos diz que os convidados foram tratados com respeito, porém não respeitaram aquele que os convidou. O texto apresenta para nós 4 tipos de convidados. Eu quero olhar para eles aqui com um olhar mais acurado a partir desse momento. O primeiro convidado declarou, verso 18: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Segundo a cultura daquela época, ninguém comprava um campo sem conhecer cada metro quadrado dele primeiro. Dentro daquela cultura, o comprar um campo, o processo de aquisição de um terreno, de uma propriedade, era algo demorado, que poderia chegar a se estender por anos. Mas o texto fala que este que alegou ter comprado uma propriedade havia recebido o convite e havia aceito. E na hora que o banquete está preparado, ele envia uma desculpa dizendo: eu esqueci, é que eu acabei de adquirir uma propriedade, preciso ir lá, preciso olhá-la, conhecê-la. Em outras palavras, é aquele tipo de desculpa que a gente chama de desculpa esfarrapada. Foi uma ação de desrespeito e de descortesia por parte desse convidado. Nós temos o segundo, verso 19. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Naquele tempo, e ainda hoje, em alguns lugares do Oriente Médio, as juntas de bois eram vendidas de 2 formas. Número 1, em alguns lugares, a junta de bois era levada ao mercado, e em uma extremidade do mercado havia um pequeno campo, onde os interessados, os possíveis compradores, pudessem testar os bois no serviço do arar a terra. Número 2, nas aldeias menores, o fazendeiro que desejava vender uma junta de bois anunciava o fato aos seus amigos e dizia que estaria lá no seu terreno, lá na sua propriedade, arando com aquela junta, de modo que os interessados pudessem ir até o local e experimentar aquela junta e a partir daí decidir se compraria ou não. Então, o que o costume da época diz é que primeiro experimentava os bois, para depois comprá-los. A mesma coisa em relação à propriedade. Primeiro se via, primeiro se conhecia, para depois comprar. Então, o que está claro aqui no texto é que o convidado está dizendo para o seu anfitrião que aqueles animais eram mais importantes do que o convite que havia sido feito. Também era um ato de desrespeito e de descortesia. Terceiro, verso 20.
E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Segundo as convenções daquele tempo, os costumes daquela época, se houvesse realmente acontecido um casamento, o anfitrião aqui do texto, que havia preparado uma festa, um banquete, ele não faria isso. Porque na realidade todos os moradores daquela localidade se juntariam aos noivos para a celebração do casamento. Então fazer um banquete ao mesmo tempo em que alguém estava se casando, era fazer um evento para concorrer com algo que era tão importante no meio da comunidade quanto um casamento. Então ele não faria isso. Ele não faria um banquete para atrapalhar o casamento do seu amigo. Mas o texto diz que ele havia recebido o convite e aceitou participar no banquete. Mas no final, ele também está dando desculpas. Então nós podemos perceber aqui, irmãos, já que esse texto fala do banquete messiânico que havia chegado, podemos perceber que o convite messiânico foi anunciado. Os convidados que representavam os líderes da comunidade judaica, eles foram aqueles que tiveram o privilégio, que tiveram a oportunidade de receber o convite para participar desse grande banquete. Mas o que o texto está apresentando por meio dessa parábola é que eles deram desculpas, desculpas e mais desculpas. Havia quem dissesse: ele come com pecadores e os recebe, e não guarda o sábado de maneira rigorosa. Havia quem não quisesse estar com Jesus, havia quem não quisesse gozar da companhia de Jesus, porque Jesus costumava estar com pessoas que aos olhos daqueles líderes eram pessoas de segunda categoria, eram pessoas que não mereciam a atenção de Jesus. O que o texto apresenta para nós nessa noite é que há um convite para o banquete messiânico. O banquete que vai acontecer. E há um convite sendo apresentado. Quais serão as desculpas atuais que você ou eu daremos? Quais serão as desculpas que as pessoas vão apresentar para não participar dessa grande oportunidade? A parábola diz que ao rejeitar Jesus com desculpas inaceitáveis, estão rejeitando o grande banquete da salvação prometido por Deus lá em Isaías. O servo volta então. Tudo está preparado. O Senhor está com expectativa de receber os seus convidados. A mesa está posta. Tudo está pronto para que os seus amigos, os seus convidados, pudessem aproveitar daquela oportunidade. Então o verso 21 diz: diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao Senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira. Você ficaria chateado, querido, no seu aniversário, no seu casamento, em uma data especial, na qual você chamou pessoas importantes para você, e você preparou tudo, você preparou a refeição, você comprou aquela carne, ok, aquela picanha, aquele bife ancho, oh maravilha, você preparou aquela comida gostosa, preparou as bebidas, e você teve a resposta de que eles compareceriam, e agora tudo está preparado, o churrasqueiro está com a carne lá na brasa, as comidas estão à mesa, e começa a chegar mensagem: oh querido,
poxa, eu gosto muito de você, você é queridão, eu te amo demais, você é lindão demais, mas eu não vou, sabe, aconteceu agora um imprevisto, eu vou ter que ir ali resolver um problema, aconteceu uma situação assim, assim, e ninguém foi à sua festa, você ficaria feliz ou triste? Claro que você ficaria triste. Então há razão para que o dono da festa ficasse irado, ficasse triste. E o texto diz que ele se irou sobremaneira. Ele foi insultado publicamente. Todo mundo da comunidade saberia que ele fez uma grande festa, convidou seus amigos e ninguém foi. Uma vergonha, um insulto. E ele se ira. Mas o texto chama a atenção da gente. E esse texto revela que essa ira, ela traz uma reação. A reação dessa ira é graça, não vingança. Ao ficar chateado, diferente da gente, quando alguém chateia a gente olha para a pessoa e diz assim, miserável, né? Ele irado, chateado, tem uma reação. E a reação dele é uma reação de graça. O que ele faz então? Manda chamar os proscritos da aldeia. Manda chamar aqueles que faziam parte da comunidade, mas que não estavam na lista de convidados. E quem são eles? O texto diz, verso 21, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Quem são eles? São os defeituosos. São aqueles que ninguém quer. São os impuros, os renegados, aqueles que ninguém queria receber em sua casa. Dentro da cultura daquele tempo, segundo a lei, impuros. Eles até eram impedidos de chegar à presença do Senhor, de trazer suas ofertas, de apresentar o seu culto, de honrar a Deus. Eles eram pessoas que, ao passar pela rua, aqueles que se consideravam sãos, aqueles que se consideravam cidadãos de primeira categoria, atravessavam a calçada, olhavam para o outro lado, não os cumprimentavam, não queriam passar perto deles, sequer os tocavam. Então a reação do Senhor, essa ira sobremaneira que, segundo o texto nos diz, ela se revela numa atitude de graça. Então ele olha para aqueles que ninguém quer e manda chamar para sua casa. Ele olha para aqueles que são rejeitados e os aceita. Ele olha para aqueles que ninguém quer e diz, eu os quero, traga-os para minha casa, traga-os para o meu banquete, que eles se sentem à minha mesa. Verso 22. Mais tarde lhe relatou o servo, tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Verso 23, diz que o Senhor manda sair pelos becos, pelas vielas. E geralmente becos e vielas são lugares tenebrosos, lugares feios. Quem já teve a oportunidade de andar em uma favela, em uma comunidade, sabe que becos e vielas são lugares nos quais muita gente não quer passar e não quer estar. E o texto diz então que o Senhor manda o servo ir para os caminhos, atalhos, becos e vielas. E este convite, simbolicamente,
é uma extensão do reino de Deus para aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. Quando nós lemos João 1, verso 11 e 12, diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Foi feito um convite para o povo de Deus, mas o povo de Deus naquele momento não aceitou, o povo de Deus o rejeitou, então esse convite se estendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque o convite de Deus se estendeu para os gentios. Gentios estes que somos nós, você e eu, não mais gentios agora, mas pela fé, membros da comunidade de Israel, pela fé, família de Deus, pela fé, filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Aquele convite feito aos amigos fora rejeitado, então o Senhor estende o seu convite para aqueles que são rejeitados, e este convite, queridos, está de pé hoje. Vai chegar o dia, conforme lemos em Isaías, em que o dia do Senhor vai se revelar e grande banquete para o seu povo. Deus dará um grande banquete para os seus convidados, um dia de alegria, um dia de prazer, um dia de festa, um dia de celebração. Diz a palavra que o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Vai chegar um tempo no qual a morte não exercerá mais o seu domínio sobre as pessoas. É o grande dia do banquete, e o convite para esse banquete está sendo feito agora para todos aqueles que querem. O último convite tem um motivo muito claro. O verso diz, verso 23, a parte final do verso 23, para que a minha casa fique repleta. Deus quer que cada lugar seja preenchido. Tem um lugar vago ao seu lado aí? Então a casa não está repleta, tem vaga para mais gente. O Senhor diz, para que a minha casa fique repleta. Deus quer encher a casa. Deus quer que os convidados cheguem. Deus quer que não fique lugares vagos. Olhando para essa parábola, queridos, nós estamos aqui como servos de Deus, que estamos saindo para convidar vidas, para que elas possam participar do seu banquete. E se ainda há lugar na casa, o Senhor está dizendo para nós, eu quero que a minha casa fique repleta. Eu quero que mais pessoas cheguem. Então, se você precisa ir pelas ruas, se você precisa ir pelos becos, se você precisa ir pelas vielas, se você precisa alcançar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, faça-o, para que a casa fique repleta. Essa palavra é um desafio para nós, queridos, neste tempo em que muitas pessoas agora não têm consciência do grande convite que está sendo feito a elas. Ou algumas dessas pessoas receberam o convite, mas estão presas no pecado, estão enredadas numa vida de pecado e elas não conseguem. É necessário que alguém vá até elas, que alguém as alcance, que alguém as busque. O Senhor Jesus está dizendo aos seus companheiros de mesa que aqueles que desejam comer pão no reino de Deus devem apressar-se e aceitar o seu convite para a comunhão à mesa. Porque não é possível participar da comunhão à distância. A Bíblia nos diz que nenhum homem pode entrar no reino de Deus
sem ser convidado por Deus. E nenhum homem pode permanecer do lado de fora, a não ser por sua escolha deliberada. Só fica de fora quem rejeita o convite. Só fica de fora quem rejeita o Senhor. Só fica de fora quem é convidado e não deseja assentar-se à mesa com Ele. Então a parábola do grande banquete nos diz que há um grande banquete sendo preparado. E que o desejo de Deus é que as pessoas cheguem, as vidas cheguem e possam viver essa oportunidade e possam partilhar desse momento. Como igreja do Senhor Jesus, nós somos convocados a alcançar essas pessoas e a trazê-las para poderem participar do grande banquete messiânico que está sendo preparado para os últimos dias. Se nós já recebemos o convite e o aceitamos, e louvado seja o nome do Senhor por isso, não podemos nos acomodar, porque nós já fomos convidados. Ainda há lugar à mesa. Ainda tem lugar na casa. Então nós precisamos ajudar a buscar pessoas, a buscar mais vidas, para que elas também tenham a oportunidade e o privilégio de poder assentar-se à mesa, para a glória do nome do Senhor. O verso 24. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. O que o Senhor está dizendo é que aqueles que rejeitam o convite não poderão sentar-se à mesa. O convite foi feito e só se assenta à mesa aquele que o aceita. Só pode assentar-se à mesa aquele que, ao receber o convite, aceita participar do grande banquete. Há um convite sendo feito hoje. Há um convite sendo feito nesse tempo. E o convite é: há lugar na casa, há lugar à mesa. O Senhor está convidando para uma grande ceia, para um grande banquete. Quem deseja participar desse banquete? Eu quero participar desse banquete. Você deseja participar desse banquete, querido? Amém. Aleluia.